sempre razão. Vem cá. Quem que é sua cliente? Você. Não. Minha freguesinha. Quem que é sua freguesa aqui? Peraí, o rei chegou. O rei chegou. Como é que você dança, Fernandinho? Incendeia a torcida do Mengão! Doeu mais do que a derrota ontem, Vene. Escuta isso. Incendeia a torcida do Mengão! Cadê o moleque, velho? Eu grito daqui, Bruno, e vocês, Henrique! Bruno! Henrique! Bruno! Henrique! Vocês têm Alexa, eu tenho Alex. Traz aqui. Exatamente. Ai, gente. Opa, deixa eu apagar o fogo. Nação flamenguista, né? Botafoguense aí do programa, né? Gosta muito de glorificar o Botafogo, que é o melhor elenco, que é o melhor time do Brasil, né? E justamente com ela, né, tem Vene Casagrande, que é flamenguista, né? E Vene tira o sarro da Botafoguense, né? Botafoguenses estão achando que vão fazer aquela mesma campanha que fez o ano passado. Na verdade, a gente sabe que foi mais um por acaso, né? Tirou 2 jogadores e o Botafogo começou a jogar o futebol que é do Botafogo, né? O futebol do Botafogo é isso aí, né? E os flamenguistas, né, tiraram o sarro, né? Riram dos botafoguenses, né? Porque os botafoguenses estavam com alta estima em 2025, muito alta, né? Quem tem menos de 50 anos nunca tinha visto o Botafogo ganhar o título, né? Viram dois títulos do Botafogo, se animaram, disseram que agora é o novo Real Madrid, que ia para o Mundial, ia ganhar o Mundial. Perderam o Mundial, né? E perderam o feio. E também agora, né, depois dessa derrota para o Flamengo, que na verdade não foi uma derrota, né? Foi uma humilhação, né? O Flamengo não tomou conhecimento, passou por cima. E os botafoguenses entraram em desespero, entraram em pânico. O futebol do Flamengo começa a aparecer. E a previsão aí, tudo indica que o Flamengo conquiste algo maior ainda nessa temporada, né? Vamos trazer o vídeo aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? SBT Rio, link vai estar aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o sarro aí de Vene Casagrande pra cima da Botafoguense. Vamos lá, no final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Bem, tá aí, boa tarde pra vocês de casa. Depois de muita terapia, eu vim trabalhar hoje. Eu pedi pra algum botafoguense me dar um atestado, mas não consegui, que eu ia meter o atestado hoje. Mas não deu, então eu tô aqui, não é? Vamos encarar a vida e agora vamos falar um pouquinho sério também sobre essa partida, um super clássico, a Supercopa, valeu taça e o Flamengo levantou essa taça. De um lado o Botafogo, que teve um segundo semestre, sobretudo avassalador, intenso. Pro botafoguense foi até estranho assistir a um Botafogo desorganizado e aquela memória tática que ainda sobra também muito nas questões individuais de alguns personagens muito aguerridos, como sempre são, como Barbosa, Gregor e o próprio Alex Telles, que coloca uma bola na trave, mais uma dificuldade ali de conexão com o meio de campo. O Marlon Freitas também fez uma boa partida, mas o Botafogo sofreu, sobretudo porque não tem um treinador, o interino não deu conta do recado para um jogo tão intenso e para um cara tão estrategista do outro lado, que é o Felipe Luiz. Vene Casagrande, eu vou contigo sobre o lado do Flamengo e depois vou com meu amigo Lucas Pedrosa para analisar o lado do meu fogão e a gente vai debatendo. Gostou do Flamengo, Vene Casagrande? Olha, é impossível, Fernandinho, agora brincadeiras à parte, é impossível chegar aqui e falar pra você que eu não gostei do Flamengo. Sim. Muito pelo contrário, eu gostei de todos os jogadores. E antes, nas 2 partidas anteriores a essa, o Flamengo já tinha ido muito bem taticamente, só que alguns jogadores, individualmente falando, não foram muito bem. No caso desse jogo contra o Botafogo, taticamente falando, o time foi perfeito. Individualmente falando, eu não consigo ver ninguém que tenha ido mal na partida que eu possa chegar aqui e criticar a exibição, muito pelo contrário. Para mim foi uma partida perfeita do Flamengo, diante de um Botafogo que é claro que está passando por um processo de transição, que é claro, começou a preparação depois, mas o que o Flamengo pôde ver da atuação ontem foi algo perfeito. E assim, todos os jogadores, até mesmo aqueles que entraram no decorrer do jogo, como o próprio Luiz Araújo, que fez um golaço após a paçocada do Lucas Alter, mas fez um golaço, ele entrou bem também. O Danilo nos minutos finais também entrou bem, mas eu quero destacar na sexta-feira, quando eu falei
falei aqui que eu achava que o Flamengo não fosse tomar gol. Por que eu acho isso? Porque o setor defensivo do Flamengo está muito bem montado. Não só pela dupla de zaga titular, Léo Ortiz e Léo Pereira, mas a marcação do Flamengo começa desde lá da frente. E também falar do setor ofensivo. Se a gente for parar e analisar o segundo gol do Flamengo, que foi uma finalização linda do Bruno Henrique, foi uma jogada toda trabalhada. E se a gente resgatar o jogo da final da Copa do Brasil na temporada passada, teve um gol muito parecido, com o Gonzalo Plata raspando a cabeça, um jogador recebendo a bola, que no caso foi o Michael, encontrando o Bruno Henrique. Ou seja, isso não é por acaso. É uma jogada extremamente trabalhada pelo técnico Felipe Luiz. Então, taticamente falando, individualmente falando, eu considero essa partida do Flamengo como perfeita. Tá bom, se eu for criticar algo, seria ali o gol que o Flamengo tomou numa bobeada, faltou concentração dos jogadores nos minutos finais, acho que tem que ficar mais ligado, mas assim, de verdade, eu não consigo criticar ninguém, muito pelo contrário. É pro torcedor rubro-negro ficar extremamente otimista com o Flamengo nessa temporada. Ah, ganhou a Supercopa do Brasil, é sinal que tá tudo bem? Não. Se perdesse, e era sinal que tava tudo mal? Também não. Mas eu acho que essa exibição mostra pro Flamengo, ou pro torcedor rubro-negro, que o Felipe Luiz, a diretoria do Flamengo, eles estão no caminho certo. Vão conquistar mais títulos durante essa temporada? Só o tempo dirá. Mas repito, você, torcedor rubro-negro, você pode e deve, tem o dever de ficar extremamente otimista para a temporada 2025, porque eu acho que o Flamengo está seguindo o caminho certo. E não é para menos, né? E a gente não tem nem falando só dessa conquista, né, Vini? A gente está falando do trabalho do Felipe Luiz. Todo mundo está entendendo que ele tem uma qualidade muito como treinador. Isso é sacanagem. Cadê? Ai, Isso gente, é vocês gastaram o tempo de vocês. Vocês gastaram... Não foi a minha produção que fez, foi alguém na internet. Isso é sacanagem. Vocês gastaram o tempo da vida. E é pra bater palma, que é estilo 3D, Não, né? tá bem feito. Tá bem feito. Parabéns. Sério? Hoje o pessoal tá caprichando. Quem fez? Cadê? Eu não deveria não, mas vamos dar um crédito pra pessoa que gastou o tempo fazendo essa palhaçada. Cadê o cuidado aí? Que você... PHD, o nome dele? PHD do Flamengo. Um beijo pra você. Olha, eu cheguei na academia hoje, um beijo lá pro pessoal da Workout, o povo me zoando. Aí o menino, poxa, eu falei, menino, entenda, as pessoas do Rio de Janeiro às vezes não sabem meu nome, mas sabem meu time. Então eu vou até a padaria, eu chego até o meu carro, qualquer lugar que eu transito Lucas Pedrosa, eu fui zoada. Fora, obviamente, no meu telefone, que piscou bastante depois desta partida. E com você, Lucas Pedrosa, eu vou olhar o lado do meu fogão. Que quando a gente chega num confronto desse tamanho, num dos maiores clássicos do Brasil, né? A força que a gente tem aqui no nosso futebol carioca, clubes centenários, a rivalidade entre Botafogo e Flamengo, construída durante tantos anos e fortalecida com os dois times fortes, sobretudo nos 2 últimos anos. E aí, o Lucas Pedrosa, a gente imagina que num confronto desse e aí em final, a gente ia ter um confronto de prancheta, que eu chamo no futebol, ultimamente acontece demais. Mas o Felipe Luiz venceu, obviamente, e do lado do Botafogo, um treinador interino, obviamente sem experiência, não tem como a gente culpar o cara, porque, na verdade, ele tá ali porque ele tá precisando retocar aquele espaço que tá vazio. Foi mexer com 80 minutos num time que estava desde o primeiro tempo precisando de um gás, aconteceram falhas e o torcedor esperando um retoque. Ele aconteceu o 6 pelo meia dúzia, né? Que sai o Matheus, entra o Vitinho ainda no segundo tempo e depois só foi mexer lá para final do segundo tempo, onde o Botafogo precisava de oxigênio e não recebeu. Então algumas coisas tiveram como falhas para esse Botafogo na tarde de ontem, hein, Lucas Pedrosa? É isso, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde ao Venê também, a galera de casa. Eu achava que o Botafogo ia impor um pouco mais de dificuldade ao Flamengo. Eu achava que o jogo ia ser um pouco mais disputado. Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. Eu entendi que o Flamengo teve tranquilidade para vencer o Botafogo na partida lá no Belém. O Flamengo fez o que quis. Até os 36 minutos estava 3-0 o Flamengo e é uma equipe que praticamente não causou dificuldades à equipe do Flamengo. Isso tem a ver com muita coisa. Isso tem a ver principalmente porque o Flamengo hoje tem um técnico que está desde o ano passado, que deu jeito nesse time no ano passado, que foi campeão da Copa do Brasil e que nessa temporada, até com um time, a formação diferente, utilizando o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata como jogadores mais agudos e o Michael também,
bem. Consegue ter uma equipe até mais veloz do que tinha no ano passado e por isso, por toda a organização, por todo o planejamento que o Felipe Luiz traçou de estratégia para o Flamengo, conseguiu vencer o Botafogo. Primeiro ponto que eu não posso deixar de destacar é que o Lucas Halter não tem nível para vestir a camisa do Botafogo. Ele é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Botafogo para o nível de jogos que o Botafogo tem diante de um Flamengo numa Supercopa, diante de uma Libertadores novamente, de um Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, vem Super Mundial aí. O Botafogo já contratou o Jair, ótimo. Mas ontem, se o Baixo estivesse jogando, por exemplo, e eu não consegui entender ainda por que ele não jogou, eu acho que a história do jogo poderia ter sido diferente, porque os 3 gols saem por falhas individuais do Lucas Halter. E isso não é demérito ao Flamengo, que jogou demais, que mereceu demais essa vitória. O Flamengo fez os 3 gols com toda a competência possível. O Bruno Henrique, então, é um cracaço, é um dos maiores craques que a gente viu aí no século XXI dentro do futebol brasileiro. Um cara decisivo e que chama a responsabilidade para si. Mas o Botafogo não pode ficar refém do Lucas Halter. E digo mais, não é de agora, não é porque perdeu essa final, não é por conta disso que eu tô falando. O Botafogo está errado em seu planejamento. Não ter um técnico no dia 3 de fevereiro está errado no planejamento. A temporada pro John Textor pode até começar em abril, mas a temporada de preparação dos seus rivais não começou. O Palmeiras e o Flamengo estão preparados com o técnico contratado desde o ano passado. O Abel Ferreira nem se fala e o Felipe Luiz. E o Botafogo não. O Botafogo sofreu, mesmo que as pessoas queiram tentar maquiar isso. A perda de jogadores importantes, um grupo não se faz só com jogadores titulares. Você perde Tietê, Marçal, Eduardo, Luiz Henrique, Thiago Almada e Júnior Santos. Gente, podem até tentar maquiar, mas essa perda é muito significativa para o grupo do Botafogo. Não são só os jogadores que estão dentro de campo. E isso com certeza tem outros nomes que eu não lembrei aqui agora. Então, obviamente, hoje o Botafogo, por mais que ainda tenha um time titular que eu considero muito bom, principalmente com a chegada do Arthur e tudo mais, precisa de um comandante e precisa ter um planejamento esportivo melhor. Repito, eu entendo e concordo com as críticas de John Textor sobre calendário, sobre a dificuldade que você tem de criar um time para ter um calendário de 11 meses, tudo isso é certo, mas tudo isso também já era sabido. E vai fazer mais de 40 dias que o Botafogo está sem técnico. Então não tem como eu não atrelar a essa perda dessa final, além de todos os méritos do Flamengo, que jogou muito mais, a falta de planejamento do Botafogo. Acho que isso é o fim do mundo? Claro que não. Acho que o Botafogo tem que perder os cabelos por conta disso? Claro que não. Mas perder para o rival nunca vai ser normal, como muita gente tenta tratar. Eu acho que perder não é o problema, porque assim, vou ser bem sincero, eu já imaginava que o Flamengo fosse ganhar justamente por tudo que você mencionou aí. O Flamengo começou bem antes a preparação, tem um treinador que já conhece muito bem o grupo, que estava já no grupo desde a temporada passada, não perdeu os jogadores considerados titulares, pelo contrário, perdeu o Fabrício Bruno, reserva, trouxe uma reposição rápida, o Danilo, mas eu já esperava essa vitória do Flamengo, mas não dessa maneira. Eu imaginava que o Botafogo fosse imprimir um pouquinho mais de ritmo, dar um pouco mais de dificuldade ao Flamengo. Como fez com o Flu, né? Como fez com o Flu, mas eu acho que o Flu, ele deu essa oportunidade ao Botafogo também. Por exemplo, o Savarino ontem não teve tanto espaço como teve diante do Fluminense. Eu acho que essa queda de produção do jogo do Fluminense para o jogo do Flamengo, do Botafogo no caso, foi muito culpa também da estratégia do Felipe Luiz. Eu acho que foi muito mais mérito do Felipe Luiz, da estratégia dele, que ele montou, da atuação dele. Por exemplo, ele deixou o Arrascaeta no banco de reservas. Eu acho que isso foi uma estratégia. Não apenas a parte física, foi uma surpresa. Me surpreendeu. Surpreendeu bastante. Por quê? E deu certo. Deu certo, porque ele estudou o adversário e ele entendeu que dessa maneira seria melhor para encarar o Botafogo. Então, acho que tem muito mais mérito do Flamengo nessa atuação abaixo do nível do Botafogo do que demérito do Botafogo. Eu concordo com você que tem muito mérito, mas tem muito demérito também. Mas sabe por quê? Mais mérito do Flamengo. É isso. Mas por quê? Isso tem explicação. Porque um time tem técnico e o outro não tem, gente. Ô, Venê, mas não é só técnico. Não é só técnico. A saída de vários jogadores. Concordo. Porque se você olha para o banco de reservas, ele não tem reposição. Você concorda? E outra, ele perdeu 2 grandes titulares. Pessoal, aí não é só treinador, né? Elenco, né? A gente sempre dizia, né? O elenco do Botafogo se resume em 2 jogadores, Luiz Henrique e Almada. Saiu, acabou-se o elenco, né? Sim. Luiz Henrique e Thiago Almada. Você concorda que o Felipe Luiz montou o plano de jogo muito melhor do que o Carlos Leiria? Muito melhor. Muito melhor. Porque ele começou a preparação Porque ele é um treinador de uma prateleira que o Carlos Leiria, até o momento, com todo respeito ao profissional, isso não é demérito, ele não está. Tem um jogador... O Botafogo nunca venceria a final de Libertadores se não tivesse o Arthur Jorge à beira do campo. Porque ele botou o jogo no bolso. Não, mas o treinador hoje, ele é decisivo.
pro que vai acontecer na partida. Não mais do que os jogadores, porque, por exemplo, ninguém vai tirar a qualidade do Bruno Henrique acertando um chute de 3 dedos da forma que ele acertou. Que isso aí é só pra quem é fora de série. Ou a falha também, né? Ou até a própria falha, mas o Bruno Henrique tem todos os méritos possíveis, Sim. porque 90% dos atacantes do Brasil dominariam aquela bola ali pra tentar outra jogada. E ele consegue um chute de primeira. Outro mérito aí do Luiz Araújo. Eu acho que é um gol difícil pra caramba, Eu acho que o que pesou bastante nesse jogo também foi a parte física. E eu gostaria de mencionar isso porque, para mim, o De La Cruz ele representa muito bem essa evolução física dos jogadores do Flamengo. Gente, o De La Cruz, no segundo semestre, ele sofreu de problema físico o tempo todo. Tanto é que ele mesmo falou sobre isso. Nessa partida, ele jogou muita bola em alta intensidade e ficando até os minutos finais do jogo. Então, acho que a parte física também pesou. Mas pesa. E por que pesou? Pesa. O Flamengo Porque começou antes da preparação. O Flamengo começou Esse foi o segundo jogo apenas do Botafogo com um time titular, E tudo bem, porque a temporada do Botafogo Exato. terminou depois. Isso aí não tem como falar. O ponto é, são 40 dias sem técnico. Eu acho que eu acho que a parte do treinador, ela é a que mais pesa. Você traz um recorte importante. O Flamengo tem o mérito dele total e por isso levantou a taça. A qualidade dos jogadores, a qualidade do treinador. Fez uma estratégia, obviamente olhou o comportamento do Botafogo contra o Fluminense, jogou em cima disso. E toda a qualidade que tem o Flamengo. Só que o que aconteceria num caminho natural do futebol, Venê? Você chegou com um jogador com uma estratégia, que foi a do Felipe Luiz, você leu essa estratégia como o jogador adversário, como seria o Carlos, e você vai tentar sobrepor essa estratégia, vai tentar fazer também uma para anular aquilo. Isso não foi feito. Eu tô falando de mudanças no Botafogo que foram feitas aos 80 minutos, no Botafogo que já tava com o campo com um buraco ali, o Gregory voltando aqui para tentar buscar, porque o Arthur tinha uma clássica saída de bola lá com o John. Sim. Com o John, com o Bastos e com o Barbosa. Ali começava o jogo do Botafogo. Inclusive, quando faziam a pressão lá em cima, atrapalhava muito a saída de bola. E eles, óbvio, com a memória tática, continuaram nesses... Mas não estava dando certo. O Gregory voltava para tentar buscar, mas ficava um buraco ali naquela conexão. Isso era para ter sido retocado? Aí você vem, o problema, primeiro, o treinador não conseguiu retocar. Segundo problema, o banco, que era tão valioso, já não tem mais tantas opções. Então tudo isso vai atrapalhando você ter recurso para você vencer um jogo do tamanho, do calibre desse jogo. Pra ser sincero, Fernandinho e Pedrosa, eu confesso pra vocês que eu não consigo entender a escalação do Lucas Alter. Um jogador que nem queria estar jogando essa partida, que se pudesse já estaria emprestado ao Vitória, é o Botafogo que não tá liberando. Então pra que colocar um jogador como esse? E eu não tô falando isso por conta das falhas não, tá? Sim. Eu tô falando isso porque não faz o menor sentido no planejamento. Pra mim é erro total de planejamento. E o problema do John Textor na demora do treinador é ainda quem ele vai escolher. Porque eu tô lendo no noticiário que ele vai escolher o Tite. Particularmente... Isso é verdade, Vene? Como é que tá essa situação? Você tem informação? Não é sua, né? Não é minha. De quem foi? Por favor, vamos ver aí. Do Você jornal tem? O Dia, Leonardo Bessa. Ele foi o primeiro a publicar e de fato procede essa informação. Agora, não faz o menor sentido o Botafogo ir atrás do Tite agora. Demora tanto para trazer um treinador. Você espera o quê? Que saia da caixinha novamente. Como foi com o Arthur Jorge? Mas tentou, né, Vene? Não, tudo bem. Aí tem que mas tem vários outros treinadores, não tem só o Tite, gente. O John Textor tentou o André Jardine, foi recusado. Era um treinador fora da caixa porque aqui no futebol brasileiro ele não teve tempo para trabalhar e é um cara que é campeoníssimo lá na América do México. Aí tentou o Rafa Benítez, que eu tinha minhas discordâncias, tá? É um treinador que, apesar de ter um currículo maravilhoso, é um currículo gigante, é um treinador que já é de outra geração. Não é da geração atual, ele tá ultrapassado. É um treinador que tá ultrapassado. Aí foi lá no Vasco Matos, parece que não deu em nada. E tinha um outro treinador que era o Tata Martino, que tava no Inter Miami e foi demitido do Inter Miami, do time que tinha Messi, Suárez e tudo mais. Então, assim, o ponto principal, na minha visão... Nação flamenguista, vamos ser realistas, né? O problema aí não é só treinador, né? Eu acho que conta muito a parte do elenco, né? Muito se falava que o elenco do Botafogo era um dos melhores elencos, né? Claro, tem um bom elenco? Tinha um bom elenco o Botafogo, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas era longe do elenco do Flamengo, né? Quando eu digo isso é porque o Botafogo tinha 2 jogadores ali que destruiu o ano passado, vamos ser realistas, né? Almada e Luiz Henrique. Tirou esses 2 jogadores e o time não consegue jogar. O time que jogou ontem contra o Flamengo, claro, teve o desfalque aí do zagueiro, né? Mas era sem Luiz Henrique e sem Almada, né? O resto era todos, né? E não conseguiu chegar nem perto, né? Não foi nem sombra de para vencer o Flamengo, né? A realidade é essa, né? Os botafoguenses, né, ficam chateados porque aqueles botafoguenses que têm seus 50 anos, né? Viu o Botafogo ganhar um título pela primeira vez e achou que o Botafogo ia ser
o novo Real Madrid do futebol brasileiro, né? Ia ganhar todas as competições, quando na verdade a gente sabia que ia ser longe disso, né? E eu vou ser sincero em dizer, né? Sei que muitos vão dizer, não, se trouxer título para o Botafogo, vai ser o pior fiasco da história, pessoal. Vai ser esse time do Botafogo, né? Vale ressaltar aqui que eu digo a vocês que vai ser o Fluminense no ano que ganhou a Libertadores, o ano seguinte, né? Ganhou a Libertadores e o ano passado brigou para não ir para a segunda divisão. E abra o olho o Botafogo. Botafogo talvez possa ir nessa mesma carruagem. É claro, né? O Botafogo tem uma diferença do Fluminense, né? O Botafogo é uma SAF, né? Um time que tem dinheiro, né? Pelo menos o dono tem dinheiro. Não sei se ele vai querer investir, né? Que mesmo ele investindo, tá tendo prejuízo. Mas os botafoguenses, às vezes, não levam muito em conta, né? O que a gente fala, mas a realidade é essa, né? Cuidado para não ser o Fluminense, né? O ano passado, né? Não ser o Fluminense, o Botafogo não fazer a mesma coisa que o Fluminense fez, né? Brigou, foi campeão. No ano seguinte, lutou para não ser rebaixado. Futebol foi apresentado ontem. Eu sou sincero, eu sou flamenguista. Eu esperava que realmente o Flamengo vencesse, né? E vencesse bem, inclusive eu acertei o placar 3-1. Mas eu só não esperava a facilidade que foi, né? Foi 3-1, mas poderia ter sido 5-1, 6-1. Primeiro tempo, o Flamengo, antes da chuva e depois da chuva, dominou praticamente o jogo. O Flamengo, quando fez 2-0, teve duas chances claras de gol, né? O cara entraram na cara de gol, o Gerson tocou de lado, outra, Michael trocou de lado, né? Poderia ali ter feito 3-0 já logo com 20 minutos do primeiro tempo. Felizmente os caras perderam os gols. Mas o bom dessa partida aí é o bom futebol apresentado pelo Flamengo, né? Bom futebol, jogando muita bola. E vamos ser realistas, o Flamengo tirou uma tauba da vista, né, dos botafoguenses que achava que ia passar por cima do Flamengo. Não, porque a gente ganhou o ano passado o Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que eles ganharam o primeiro turno. A ajuda do Zap, né? Inclusive, falando em árbitro, né? Eu vi aí alguns vídeos de alguns botafoguenses dizendo que o Botafogo foi prejudicado, né? Pelo árbitro. Eu também acho que o Botafogo foi prejudicado. Dizendo que não foi pênalti, né? E olha lá o que eu digo, né? O pênalti foi que foi pênalti em cima de Bruno Henrique, foi pênalti em cima de Wesley, né? E o juiz não deu, né? O cara tocou o Wesley, né? Claro, o Wesley deixou a perna, né? Faz parte, mas pra mim ali também foi pênalti, né? A gente sabe que dificilmente um juiz vai dar aquilo, né? Já tava 2-0 pro Flamengo, dominando o jogo. Mas os botafoguenses disseram que não foi pênalti. Então, incrível, né? Incrível, né? E eles ainda dizem que não leva pelo lado do clubismo, né? Imagine se levasse, né? Mas é bom, né? É bom conquistar uma vitória em cima dos botafoguenses aí pra descer ele um pouco, que eles estavam muito em cima da escada, né? Se achando a última bolacha do pacote, né? A realidade é essa, né? O Flamengo vai lá, joga um jogo tranquilo, joga do jeito que quer, poderia ter goleado. E a mídia agora parece que vai deixar o Botafogo um pouco de lado, né? E o Flamengo é isso aí, né? O Flamengo, a expectativa, né? É uma das melhores possíveis, né? Além de ter o melhor elenco, hoje joga o melhor futebol e tem o melhor treinador do futebol brasileiro, né? O cara que conhece o elenco, tem padrão de jogo, né? Hoje o Flamengo tem um padrão de jogo, joga ofensivo, joga pra frente, marca pressão. Tanto faz jogar no Maracanã, em Salvador, em Porto Alegre. O estilo de jogo do Flamengo é esse, né? E a gente espera que o Flamengo não perca o foco, né? Não perca o foco, mantenha sempre esse ritmo, que sem sombra de dúvida, pessoal. Isso aí tem tudo para trazer títulos, né? A verdade é essa, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.